Sou eu, uma muçulmana, aqui falando para vocês que se eu tivesse a liberdade que vocês têm, as coisas com certeza seriam diferentes. Eu não sei como seria a minha vida se eu tivesse casado com quem eu queria casar. É uma coisa muito simples, como amar uma pessoa, ou querer usar um short quando tá muito quente, né? Ou querer sair no aniversário de uma amiga brasileira. Por que você vai querer escolher uma coisa dessa pra sua vida? Porque você vai colocar teu filho no meio disso, entendeu? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. É com muita alegria que eu trago a minha convidada de hoje, é a querida Hadija. Ela é uma libanesa muçulmana, nascida no Brasil, e hoje a gente vai conhecer a história dela. Diz o e-mail de apresentação dela. Eu vim aqui hoje para que talvez minha história abra os olhos das meninas brasileiras interessadas em árabes. Eu não vim aqui, obviamente, falar mal da minha cultura, que, por sinal, eu amo. O Líbano é um dos países mais lindos que existem, rico em história, em monumentos incríveis, enfim. Porém, diz ela que por imposição da sua cultura e sua religião, ela não pôde se casar com o amor de sua vida, um brasileiro. Bom dia, Hadija, tudo bem? Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal do canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um prazer conversar com uma garota... Gente, eu estava falando com ela offline aqui, eu tenho que falar porque a minha língua coça. Ela é tão bonita, como eu pago pau para essas árabes, essas turcas. Eu tô falando, garota, você é bonita. Gente, ela é lindíssima, tá? Então vamos lá conversar com essa árabe maravilhosa, linda, nascida no Brasil. Ô Hatice, o que aconteceu, minha filha? Você é jovem, né? Eu não vou zerar em cima dela, ela é uma moça jovem, vou falar aí 20 alguma coisa anos. Se apaixonou por um brasileiro e não pôde casar. Volta lá pra gente, conta pra gente. Isso, então. Eu conheci ele quando eu estava terminando o ensino médio. Eu não posso contar muito, porque daí vão saber como que eu conheci ele, né? Porque é uma história bem... Mas enfim, eu conheci ele no ensino médio. E aí a gente ficou junto por mais ou menos uns 3 anos. Entre essas indas e vindas, terminando por esse medo de alguém descobrir da minha família. Porque eu moro numa cidade muito pequena. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem mais libanês do que no Líbano. Se eu não me engano, o Líbano tem 3 milhões de libaneses. Aqui no Brasil a gente tem, acho que mais ou menos uns 5 milhões de libaneses. Né? O Líbano é muito pequeno. E a minha cidade, ela tem muito árabe, tanto druso, árabe sunita, árabe xiita. Então, eles são muitos, mas todos se conhecem. E todo mundo estuda próximo, e às vezes a gente tinha medo de alguém ver a gente dentro do carro, ou ver a gente no cinema. Então, quando a gente tinha que se encontrar, era sempre na casa dele. Aí, o que aconteceu no último ano, que a gente ficou junto, na época o Snapchat era famoso, né? E aí eu ia postar uma foto de mão dada assim com ele, né? Isso que dá querer expor a felicidade, né? Eu fui postar uma foto de mão dada com ele, só que eu ia bloquear as pessoas que eu não queria que vissem, que eram pessoas da minha família, tipo as minhas primas, né, por exemplo. Só que como a minha internet estava ruim, não bloqueou as pessoas. E aí quando eu postei a foto, todo mundo viu. Aí no dia seguinte, diz a minha mãe que alguém ligou para ela, alguma árabe ligou para ela felicitando pelo noivado, porque para eu postar uma foto de mão dada com um homem, com certeza é porque eu tava noiva, né? Porque, como vocês sabem, o muçulmano não fica encostando em homem. Aí a minha mãe começou a me questionar, porque ela sabia que para eu não ter contado para ela com quem eu tava, provavelmente era um brasileiro. Aí ela me perguntou com quem que você tava, com quem você tá namorando. Ela já me questionou assim, com quem você tá namorando, por que você tá fazendo isso comigo, como você faz isso com a sua mãe, você sabe que se alguém descobre, vai todo mundo colocar a culpa em mim. E ela diz isso porque ela é uma estrangeira casada com um libanês. Ainda tem um pouquinho, assim, aquele negócio de preconceito, sabe? Ela, na cabeça dela, se eles soubessem que eu tava com um brasileiro, iam colocar a culpa nela, que ela não soube me criar direito na religião, que é culpa do meu pai porque ele não casou com uma libanesa, que se ele tivesse casado com uma libanesa, eu nunca teria me envolvido com um brasileiro, né? Só que não foi isso. Infelizmente eles vêm aqui pro Brasil e a gente acaba conhecendo mais pessoas, acontece, né? E aí ela acabou descobrindo
E eu contei pro meu namorado e ele não queria que a gente terminasse. Ele falava pra mim, eu me converto, ele já estava aprendendo aulas de árabe. Mas não interessa, entendeu? Para eles não importa. Eles falam que eles aceitam a conversão, porque realmente o islamismo é uma religião que aceita a conversão. Só que se você quiser colocar uma muçulmana com um convertido, é muito difícil. Eles sempre vão ter um preconceito. Não adianta se o cara troca o nome dele, se ele se converte, se ele começa só a falar árabe, não importa, porque ele não é filho de um libanês, ele não é filho de um muçulmano. E aí, mesmo a minha mãe descobrindo, eu tentei continuar com ele. Eu falava pra ela que eu tinha terminado, mas eu tentava continuar com ele. Eu baixei um outro aplicativo, além do WhatsApp, né, pra conversar com ele, caso ela quisesse. Abre teu WhatsApp pra mim. E eu tentava, e a gente tentava se encontrar, às vezes eu saía da faculdade pra encontrar ele. Dava pra fazer uma novela com essa história, porque assim, foi muito triste, muito estressante. Até que nos últimos dias, né, ela começava a fazer uma pressão psicológica em mim. Eu quero me matar. Eu vou me jogar aqui da varanda. Então você imagina, tipo, eu queria muito ficar com ele, eu tava disposta. Então, tipo, as pessoas não entendem, mas eu tô disposta a largar minha família por um brasileiro é uma coisa muito difícil, entendeu? Eu realmente tinha que amar muito, não era uma coisa de loucura, uma paixonite de adolescência, porque ele era uma pessoa muito boa. Ele foi a melhor pessoa que eu conheci, né? Pessoal, presta atenção no que a Hatidia está falando aqui agora. Vocês me perguntaram muito quando começou a novela Órfãos da Terra, que tinha uma libanesa, né, uma síria, que fugiu para se casar com o amor da sua vida lá no Brasil. Que romântico. Olha aqui a moça falando, tá? Isso aqui é a vida real, né? Vamos deixar licença poética para lá. Maravilhosa novela. A gente não está falando da novela, gente. Vocês estão ouvindo aqui, pessoal, o que eu, puramente brasileiro, o que eu tenho é tempo de terra, né? Tempo de Oriente Médio, 20 anos. Tem um peso, mas o peso mesmo, é dessa moça aqui que é árabe. Olha o que essa moça acabou de falar. Acho que tem como comparar um pouco com o Clone, né? Que todo mundo acha o Clone a coisa mais maravilhosa, que história linda, mas quando eu assisti o Clone, depois de mais velho, eu não achei nada de lindo. Não tem nada de bonito, não tem nada de poético. Por exemplo, a Jade, se eu não me engano, ela tinha gostado de um brasileiro e ela não podia ficar com um brasileiro, só que as pessoas não entendem, elas acham que é muito simples. É só você largar tua família, mas não é assim. Parece que a gente já nasce com uma dívida com os nossos pais, a gente tem que fazer tudo o que eles querem, porque se a gente não faz, a gente é ingrato, se a gente não faz, a gente está desonrando eles. Então, se eu estava apta a largar tudo para ficar com esse brasileiro, eu ia morar na casa dos pais deles, os pais deles sabiam, eles me apoiavam, eles gostavam da gente juntos, porque eles sabiam que eu realmente amava ele. E para eu estar disposta a largar tudo, era porque eu realmente queria ficar com ele. Só que eu também amo muito a minha mãe. Então eu ficava muito preocupado dela realmente tentar se machucar, porque ela estava começando a ficar doente, ela não comia, ela só chorava o dia inteiro. E eu com medo do meu pai começar a desconfiar de alguma coisa, e dele começar a querer buscar e descobrir o motivo. Porque se ele descobrisse o motivo, eu não tenho nem ideia do que ele faria. Não tenho nem ideia, não consigo nem imaginar qual seria a reação do meu pai quando ele descobrisse isso. Não, pessoal, ela tá falando aqui, eu tô tremendo, vou falar com vocês. Eu não sabia que eu ia ficar tão emocionada quando ela fala da mãe. Porque a mãe também é estrangeira, tá? Isso. E eu sou uma mãe de um turco. E eu sou estrangeira. E nós sabemos aqui, desculpa falar no plural, o pessoal que tem vergonha, né? Dos fatos. Desculpa. O garoto espirra, meu amigo. O garoto espirra é a mãe brasileira, tá? Então eu não vou... Eu me emocionei pela sua mãe, porque eu sei o que ia acontecer com ela, tá? Porque eu sei o que acontece. O garoto espirra é a mãe brasileira, ok? Então vou deixar por aqui, não posso falar mais. Você, brasileira, que quer casar com árabe e turco, se prepara, tá? E tomara a Deus que seu filho nunca espirre, que ele nunca tenha uma dor de cabeça ou nunca tire uma nota ruim na escola. Porque, amiga, eles vão atrás de você. Por causa do seu sangue ruim, minha amiga. Tá, minha querida? Fica esperta. Dá bobeira na vida, não. Pois não. Então, o que você está falando, Dani? Eu realmente só não fiquei com esse brasileiro por conta da minha mãe, porque a minha mãe é tudo pra mim. E eu fiquei imaginando como ela ia se sentir, porque ela casou muito nova, ela casou com 16 anos.
E Dani, tipo, se você vê a minha mãe, você nunca vai imaginar que ela é uma estrangeira convertida, porque ela não é que nem você sempre fala no canal, que a pessoa só se converte para poder casar. Ela é uma muçulmana, ela reza, ela faz jejum, ela usa o véu. Eu não uso véu. Eu sou a única da minha família que não usa o véu. Ela usa o véu, ela é uma muçulmana, entendeu? Mas independente disso, não adianta. E não adianta, porque além de ela ser estrangeira, ela não é uma estrangeira brasileira. Mas isso não importa, porque para eles sempre vai ser a culpa da minha mãe. E aí chegou num ponto que eu já não, que já estava muito difícil, e eu tive que falar para ele que não estava dando mais, e ele super apoiou. Ele falou: se eu te deixar aí, não é porque eu quero, mas é porque eu amo você, eu não quero que a tua mãe faça alguma coisa. E aí acabou que foi isso. Mas antes de eu me casar com o meu marido, tipo, uns 2 anos antes, eu mandei uma mensagem pra ele, porque logo depois que eu terminei com ele, eu me envolvi com um libanês muçulmano. Mas eu fiz isso pra minha mãe esquecer a situação, entendeu? Só que foi muito rápido depois do brasileiro. E eu tive que fazer isso porque eu ficava com medo, porque parecia que ela sempre achava que eu ia voltar pra ele. Entendeu? Eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei: olha, eu sei que você deve estar com muita raiva de mim, eu não tô aqui pra pedir pra gente voltar, eu só queria te explicar o que aconteceu, eu espero que você entenda, e não sei, e expliquei, né, que eu fiz isso pela minha mãe, e ele entendeu, né. É muito difícil falar disso porque eu sempre choro. Chorando juntas. E ele entendeu, a gente conversou, ele disse que ele não sente raiva de mim, que eu sempre vou ser a pessoa que ele mais ama na vida, e eu falei que eu também. E hoje ele namora com uma menina, e o amor que eu sinto por ele é um amor que, assim, eu fico feliz de ver que ele tá feliz, entendeu? E eu acho que ele também sente isso, de hoje me ver casada, que eu sei que ele espera que eu seja feliz, porque a gente não terminou porque a gente se desrespeitava, ou se a gente se traía, ou se a gente se xingava. Realmente foi por coisas que a gente não tem como controlar, e as pessoas não entendem como é difícil misturar assim as culturas. Então, às vezes eu acho que as mulheres aqui que assistem seu canal pensam: mas a Dani tá falando porque não deu certo ela com um turco, então ela acha que todo mundo, que todo turco é igual. Mas eu tô falando pra vocês aqui, eu, que sou uma muçulmana, tô falando aqui pra vocês, que não é fácil, que se não dá certo entre você e teu ex-marido que é brasileiro, você acha que você vai conseguir aguentar se casada com um muçulmano? Isso é muito difícil. Você tem que ser que nem a minha mãe, entendeu? A minha mãe, ela, com 16 anos, ela não tinha família. A mãe dela, ela não vivia com a mãe dela, o pai dela tinha falecido, então meu pai foi quem criou a minha mãe. Ela não tinha família, ela não tinha ninguém, e ela aguentou muita coisa com meu pai. Coisas antes de eu nascer. Meu pai mudou muito. Meu pai era uma pessoa extremamente violenta antes dos filhos dele nascerem. Então ela realmente teve que se converter e entrar nesse papel de muçulmana. E ela até hoje é assim. Meu pai melhorou, meu pai é outro homem, mas tem necessidade de alguém aguentar isso? Ela só aguentou porque ela não tinha ninguém. Onde que ela ia com um filho, entendeu? Então eu tô aqui falando pra vocês que é muito difícil. Vocês acham que a Dani fala isso porque ela se separou de um turco, porque não deu certo ela com um turco, mas é muito difícil. Não, sou eu, uma muçulmana, aqui falando pra vocês que se eu tivesse a liberdade que vocês têm, as coisas com certeza seriam diferentes. Eu não sei como seria a minha vida se eu tivesse casado com quem eu queria casar. É uma coisa muito simples, como amar uma pessoa, ou querer usar um short quando tá muito quente, né? Ou querer sair no aniversário de uma amiga brasileira, porque eu também não podia fazer isso, porque por mais que eu estudasse com brasileiros, eu não podia sair com as amigas brasileiras, entendeu? Eu não podia ficar numa festa com umas amigas brasileiras. Sempre tinha que ser eu ficar com as meninas brasileiras na faculdade, mas pra sair é só com as libanesas, entendeu? Porque as brasileiras provavelmente são má influência. Mal sabem eles que a má influência é a gente, né? Que a gente que já tá todo mundo revoltado com essa situação, principalmente as filhas de estrangeira, né? Que a gente sempre tem essa pontinha de raiva de todo árabe, porque a gente é assim, a gente não gosta que fale mal dos árabes, mas a gente fala muito mal dos árabes. Porque a gente sabe como é difícil estar dentro dessa realidade. Eu sempre falo com a minha melhor amiga: gente,
A gente não entende quando a gente vê um casal bonito do Instagram se separando de dois brasileiros. A gente fala, gente, qual que é a dificuldade, né, de namorar? Porque pra gente é tudo tão difícil, a gente tem que pensar 1 milhão de coisas, a gente tem 1 milhão de preocupações. Ai, mas o que meu pai vai pensar? O que meu tio vai pensar? O que meu avô vai pensar? O que meu irmão vai pensar de mim? Vocês só precisam gostar de uma pessoa que tá aí de qualquer lugar do mundo e pronto. Pra gente não é tão simples assim, a gente sempre tem que gostar de alguém de dentro da nossa comunidade, e hoje em dia é muito difícil, principalmente foi pra mim, porque eu já não tenho mais a cabeça deles, graças a Deus tenho uma cabeça muito diferente, e eu consegui casar com alguém que com certeza é diferente da cabeça fechada dos árabes, mas mesmo assim tem coisas que já é da cultura deles, que meu marido também ainda é um pouco machista. O seu marido é árabe, né? Isso, ele também é nascido aqui no Brasil, ele estudou a vida inteira no Brasil, fez faculdade aqui no Brasil, mas mesmo assim, não importa, tem coisas da cabeça deles que nunca vai mudar, entendeu? Obviamente, seu marido não sabe do brasileiro, né? Ou sabe? Não, nem imagino. E eu me arrependi muito de não ter contado, porque no começo ele perguntava pra mim, você já ficou com alguém? Mas é lógico que eu já fiquei, é óbvio, né, pelo amor de Deus. Só que eu falava que não, que só tinha ficado com meu ex, que também é libanês muçulmano, né? Nunca falei pra ele desse brasileiro, eu deveria ter contado, porque vai que um dia descobre, né? A gente não sabe qual seria a reação dele, mas eu não contei. Foi muito difícil. Para quem é novo no canal, ou para as pessoas que ainda não entenderam depois de 4 anos aí na estrada, por que é assim? Se você conseguir explicar, por que você não pode, vamos tentar mais uma vez, por que você tem que dar satisfação para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus tios? O que é a cultura árabe? Por que é assim e são todos assim? Por quê? Tenta explicar para a gente o que é isso. Eu acho que eu já vi você falando disso antes no canal. A gente é muito dependente da família. É sempre tudo com a família. E eu gosto disso, eu acho muito bonito isso de você sempre querer estar perto da tua família, mas porque eu devo algo pro meu pai, entendeu? Porque ele sempre cuidou de mim, porque ele sempre me bancou, porque ele sempre me deu amor. E tem essa dívida gigantesca em cima dos filhos. Por exemplo, o meu irmão, ele também sempre namorou uma brasileira. E meu pai nunca quis aceitar, mas agora ele aceitou. Só que o meu irmão falava pra ela, eu não vou casar com você porque o meu pai não aceita. E a menina continuava com ele, só que ele falava, o meu pai não aceita, mas... E daí você já trabalha, tipo, segue a tua vida, faz o que você quiser, você não deve satisfação a ninguém, mas o que eu podia fazer? E para os homens é diferente também, né, Hatice? Para os homens, pelo menos aqui na Turquia, a cultura bate ali bastante, né? Aqui na Turquia é o seguinte, os muçulmanos vão dar o filho para casar com uma estrangeira, filho homem, mas a menina é muito difícil. A menina é muito difícil. Ah, sim. O irmão vai casar com uma brasileira e eles aceitaram e vão fazer uma festa de casamento e tudo. Só que eu querer casar com um convertido, isso não existe. Isso não tem como. Porque eles falam que se uma menina casa com um homem que não é muçulmano, ela que vai seguir ele, não é ele que vai seguir ela. Eles já têm isso na cabeça. Eles não aceitam a conversão de um homem para casar com uma mulher. Isso não existe, entendeu? Não existe mesmo. É muito, muito raro. Teve um caso na minha cidade da menina que se casou com um brasileiro, mas ninguém da família dela foi no casamento. Era ela com a família dele, mas a família de muçulmano aceitar a filha casar com um convertido, eu não, assim, eu só vi uma vez, porque a mulher já tinha mais de 35 anos e como eu falei pra vocês, passou dos 23 e não casou, já tá idosa, então quem vier tá ótimo, quem vier tá lucro, entendeu? Me chamam até, o Hatice, de preconceituosa, eles atacam falante. Eu tô reportando a cultura pra vocês, a árabe falando aqui. Não, gente, passou dos 23, 24, você tá velha nessa coisa, uma tiazona nessa cultura. Eu provavelmente sou uma senil aqui, tá? Para. Então, é o seguinte, agora, deixa eu voltar nesse negócio da reversão masculina, ou casamento masculino. Eu conheço brasileiros casados com turcas. Não dá uma mão, mas eu conheço. Então, que nem eu te falei, até antes mesmo da minha mãe descobrir, o meu ex-namorado brasileiro, ele já estava aprendendo árabe, ele tinha lições de árabe, porque ele achou que isso ia adiantar grandes merda, mas não ia adiantar nada. Ele já estava tendo aulas de árabe, ele falava que se converteria, sendo que ele era evangélico, mas ele falava que ele se converteria e tudo. Mas assim, por exemplo, eu acho que se eu tivesse ficado com ele, na hora eu não sei o que aconteceria, mas depois, assim, se a gente tivesse filhos, acredito que aí talvez seria uma abertura por parte do meu pai
né, para conhecer os netos. Eu acho que só assim para ele aceitar, né? Mas, por exemplo, eu acho que eu com meu marido brasileiro, a gente não entraria na casa dele, por exemplo, entendeu? Acho que a minha família não aceitaria ele, por exemplo, se eu viajasse para o Líbano, não seria como se eu viajasse com um marido libanês, a família sempre ia meio que ficar meio distante, assim, de mim, entendeu? Eu não acho que tem uma aceitação boa, não. Porque se já é difícil para quem é brasileiro, imagina para quem é brasileiro, né? Eu não vejo, assim, uma coisa boa, uma coisa bonita, uma coisa de novela, de aceitação, e não sei das contas. Eu acho que isso... O que você acha, você enquanto libanesa, né, e você aqui contando uma história que provavelmente já fez todo mundo chorar aí, e você falando que não pode escolher o que vai vestir, não pode escolher onde vai, com quem tem amizade, que tudo tem ali a supervisão, né, do tio Ali, né, vamos pôr assim. Como você vê as brasileiras que fazem de um a fundo, de tudo, estão apaixonadas por essa vida que você descarta, você não quer essa repressão? Como você vê essas meninas? O que você, no seu coração, fala? Eu não sei se algumas delas casam por interesse ou se elas casam por inocência de que algum dia elas vão conseguir mudar essa realidade turca, árabe ou alguma coisa do tipo, entendeu? Mas, tipo assim, se você tá aí escutando o que eu tô falando e você tá se envolvendo com um árabe ou um turco ou um afim, tipo, faz um teste, faça testes, entendeu? Fala pra ele que você vai sair com um vestido curto e saiba. Veja qual vai ser a reação dele. Se ele fala pra você que você não pode usar isso porque a religião não permite que você use roupa curta, mas ele bebe, ou ele não faz o Ramadã, ou ele não reza, é porque ele é machista, entendeu? E eu não vejo por que você vai querer se restringir dessa forma. Tipo, casa com alguém que tá aí com você, que é da tua cultura, que te entende, que não liga pela roupa que você veste, ou pra onde você vai, com quem você vai. Eu não tô falando nem que você precisa demorar, tipo, fica 3 horas da manhã fora de casa. Eu não podia sair com as meninas brasileiras, jantar fora falando isso pro meu pai. Isso não existia, eu não podia falar isso pra ele. A minha mãe encobertava muita coisa, justamente por ela ser estrangeira, ela queria me encobertar, porque ela entendia que isso é loucura, entendeu? Eu não poder sair com quem eu quero. Ela tentava me encobertar, mas é muito difícil isso. Por que você vai querer escolher uma coisa dessa pra sua vida? Por que você vai colocar teu filho no meio disso, entendeu? Isso é uma coisa que a minha melhor amiga, que ela ainda namora um brasileiro, escondido, né? Porque ela sempre falava pra mim, sabe que eu tenho que terminar? Eu falava pra ela, não termina. Fica com ele até quando você aguentar, não termina, porque o que você tem com ele, que eu conheço ele é um menino realmente muito bom, você não vai ter com mais ninguém. Então eu falava isso pra ela. Se você quer terminar com ele, termina. Se é pelos seus pais, mas saiba que você nunca vai ter o que você teve com ele com um árabe. Nunca, jamais. E hoje ela continua com ele. E ela falava pra mim, pensa bem quando você tiver um filho com o teu marido, pensa se você quer que a tua filha, provavelmente, né, que é mais restrito, que a tua filha seja julgada dessa forma, que tenha essa pressão sobre ela. Porque, que nem eu falei pra você, Dani, não interessa se você é formada na faculdade mais top do Brasil, se você tem o melhor emprego do mundo, se você não tá casada, você é uma fracassada, entendeu? Coitada dela. Ai, coitadinha dela, não tá casada, já tem 23 anos e não tem ninguém, ela deve ter algum problema. Porque eles têm muito preconceito com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo. Então é muito difícil. Eu não sei por que uma brasileira vai se colocar numa situação dessa. Que nem você fala dessas turquetes, tem muito na minha cidade também. Muita menina brasileira casando namorando com um libanês novinho, né? Eu amo muito meu marido, mas a gente tem que ser realista aqui. Tirem essa venda dos seus olhos, para de imaginar uma fantasia, não tem nada de porque se o teu relacionamento com o teu ex-marido não foi uma coisa bonita, você acha que o teu relacionamento com o árabe vai ser a coisa mais bonita do mundo, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos acordar um pouquinho. Isso não existe, tá bom? Meu relacionamento com meu marido é maravilhoso, ele é uma pessoa maravilhosa, eu amo ele me ama, é a coisa mais linda, a gente é 24 horas grudado, é beijo, não sei o que, mas ele não sabe o que se passa dentro da minha cabeça, tem coisas que ele faz que eu não gosto, que eu não aprovo, que são machistas, e eu penso que eu quero trabalhar, porque se eu não quiser mais ficar com o meu marido, eu também não quero mais voltar na casa dos meus pais para ficar dependente deles e do que eles pensam, porque eu já não aguento mais essa questão de julgamento, entendeu? Eu quero poder fazer o que eu quiser, e isso não dá, entendeu? Então, acho que as meninas deveriam pensar bem. Porque se não deu certo com alguém daí, com certeza não vai dar certo com alguém daqui. E se você fica quieta para abuso, é porque você
ou você tá ok com a situação, você gosta de não fazer nada na tua vida, né? Porque realmente o muçulmano dá tudo pra mulher. Ou então é porque você não tem saída, você já tá tão lá dentro, você, sei lá, já tem filho, ou você, tua família te falou 1000 vezes pra você não fazer e você fez, agora não tem mais como voltar atrás. Por isso que você aceita, porque ou realmente é doença. Então aqui uma muçulmana falando pra você que isso é errado, e você tá aí falando pra mim que isso tá certo. Não, né? Pelo amor de Deus. O seu marido te deixaria trabalhar se você quiser, depois que terminar a faculdade? Sim. Como eu falei, ele é mais liberal, mas o problema não é só esse. É que nem eu falei, eu já tenho uma cabeça bem mais aberta aqui. Tem algumas coisas que me incomodam, mas isso não é motivo para eu querer largar, entendeu? Não é nada sério, mas incomoda. Incomoda a mim, que já sou muçulmana, que tô dentro da realidade muçulmana, dentro da realidade árabe, incomoda a mim. Então como que isso não vai incomodar uma brasileira que sempre nasceu com toda a liberdade do mundo? Entendeu? Se incomoda a mim, vai incomodar você também. Vai incomodar muito mais. O que mais me espanta nessa história toda, porque eu consigo vê-la, né, gente? Eu tô vendo aqui. Ela diz que não usa hijab. Ela é uma mulher que chama muita atenção. Acredito eu. Chama muita atenção aqui na Turquia, no Líbano ou no Brasil. Ela chama muita atenção. Isso é uma expandida família árabe, com a cabeça muito expandida, tá? Uma família árabe, assim... E ainda assim essa moça não pôde se casar com quem ela queria. Você sai assim na rua? Sai. É o que eu tô te falando, entendeu? É a cabeça muito aberta, que aceitou a namorada do meu irmão, mas não é tão aberta a ponto de me deixar ficar com quem eu quero. Mas assim, isso aqui eu comecei a usar depois que eu me casei, né? Porque antes de eu me casar não podia usar isso aqui não. Era sempre blusa de manguinha, calça, não podia usar vestido curto. Isso foi depois que o meu marido... que antes de me casar, já deixei bem claro pro meu marido que eu ia querer usar a roupa que eu quisesse, entendeu? Deixa eu explicar pra eles o que ela tá vestindo. Ela tá vestindo uma camisetinha toda tampadinha, mas uma camisetinha de alça, tá? Não é alça fininha também, não. Uma camisetinha comportadinha, mas que tem... Pra Turquia, por exemplo, eu não posso sair assim na rua aqui, não com essa camisetinha da BO. Quando eu morava com meu pai, eu não usava isso, não. E ele reclama das minhas roupas hoje de casada pra minha mãe, mas eu não deixo de usar mais, entendeu? Porque agora eu já tô casada, né? Então agora eu já tô com um homem, então não tem problema. Se eu estivesse solteira, aí teria problema. Gente do céu, eu fiz tanto traço numa folha de papel aqui pra me concentrar, pra não chorar. Então, eu vou terminar esse vídeo antes que eu despenque no choro, porque ele mexeu comigo em certos aspectos que talvez vocês entendam, talvez não. Eu queria pedir desculpa pela falta de profissionalismo, mas eu vou ter que terminar. Então, para você, minha querida, tudo de bom e muito obrigada pelo seu depoimento aqui. Foi muito importante para mim e para o nosso canal. Eu espero que tudo de melhor aconteça na sua vida à medida do possível e é isso que eu te desejo. Muito obrigada por tudo, tá? Obrigada, Dani. Qualquer coisa, vamos me chamar. Beijo. Chamo sim, não dispenso nunca gostei de você. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui. 1000 perdões mais uma vez. Muito obrigada por tudo, pela sua paciência, compreensão e nos vemos no próximo vídeo, no Mais Gerais. Tchau, tchau. Beijo, Dani.